Olá, meus irmãos e queridos confrades, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem nós entramos no capítulo 2 do Evangelho de Mateus e começamos a conversar acerca da visita dos magos oriundos do Oriente, que vieram honrar e glorificar, adorar ao menino Jesus, o recém-nascido rei dos judeus. E começamos a aprender vários elementos, várias ideias desde ontem. Eu queria dar continuidade a esta reflexão, propondo a seguinte questão: como e por que nós, cristãos, nos tornamos assim tão avessos a outras tradições, notadamente as tradições orientais ligadas à análise das forças cósmicas que regem a vida? E é tão estranho que hoje em dia parece algo reprovável até falar sobre a influência da lua cheia sobre a vida humana. A lua, todos nós sabemos e aprendemos na escola, levanta as águas dos rios e dos mares. E é por isso que temos maré alta e maré baixa. O nosso corpo é 70% água. E achamos que a lua não tem nenhuma influência sobre o nosso modo de pensar e sentir. É tanta bobagem, é tanta coisa que, por puro preconceito, nós afastamos de nossas vidas. Não estou com isso querendo levantar a bandeira de uma credulidade absurda, de que vamos começar agora a buscar os signos do zodíaco e ficar sendo guiados na nossa vida pelo que dizem os astrólogos de plantão nas revistas e jornais, hoje nos sites, na internet. Mas o que eu gostaria de propor é uma abertura muito maior do que essa idolatria à razão, que tem sido uma característica dos movimentos, principalmente protestantes, ao longo da história. Eu vislumbro 3 instantes em que a nossa espiritualidade cristã ela teve que ser transformada para se adequar a determinados padrões. A primeira onda de racionalização da fé cristã, ela aconteceu por volta do 3º ou 4º século depois de Cristo, quando a fé cristã ela é colocada em diálogo com a tradição greco-romana. Então, os nossos pais da igreja tiveram que tornar inteligível a espiritualidade semítica com um berço hebraico para indivíduos que tinham uma outra tradição, que eram os gregos e os latinos. Então, o que nós vamos ver nos pais da igreja, por exemplo, em Agostinho de Hipona, bispo africano do século IV depois de Cristo, é essa luta, essa tentativa de tornar a fé cristã inteligível a pessoas que tinham um background que tinha a ver mais com a lógica, a razão grega e a burocracia judicial romana. Então, o Agostinho faz esse esforço e isso vai marcar os primeiros pais latinos e os últimos pais gregos. Por isso eu posicionei entre o final do terceiro século e início do 4º século. Uma segunda onda de racionalização da fé vai acontecer na Reforma Protestante do século XVI. Ora, a Reforma Protestante é um movimento já marcado pelo iluminismo, né? É um movimento marcado pelo racionalismo. As bandeiras que são levantadas na época do sola scriptura, por exemplo, somente a escritura, não as tradições que vinham de séculos, que emergiam, né, de dentro da Idade Média, com suas crendices e com uma supervalorização da autoridade dos clérigos. Então, tudo isso é um movimento de racionalização e de depuração de tradições e de outros
movimentos que tivessem a ver com misticismo, com mistério, com algo que transcendesse aquilo que diz a razão, que diz a mente humana, que diz a lógica, que diz a hermenêutica histórico-gramatical que pretendiam os pais reformadores como Calvino, como Zwinglio, como Lutero, principalmente na Alemanha, né? Mas essa é uma tradição, que esse é um segundo movimento de depuração e de reforço da razão. O movimento de contra-reforma que aconteceu na Igreja Católica também se dá no ambiente renascentista, né, iluminista também. Então, a contra-reforma nega as teses da reforma, mas não retorna aos padrões mais abertos à mística do período medieval. E aí encontramos uma terceira onda. Essa terceira onda eu vou datar no final do século XIX, início do século XX, e tem a ver com o liberalismo teológico. O liberalismo teológico foi um movimento que tinha a ver com a leitura das Escrituras, tornando as Escrituras, a partir de uma crítica textual, como um texto meramente religioso que trazia informações inverossímeis que não poderiam ser cridas, porque milagres e coisas extraordinárias que aconteciam no texto não acontecem na vida. Então, o liberalismo teológico retirou a autoridade das Escrituras e tornou como um dado histórico, como uma mitologia do passado. E, em resposta ao liberalismo teológico do final do século XIX, vem a neo-ortodoxia, que tinha como figuras como Karl Barth, como Bultmann e como Tillich, pensadores que reagem a essa negação. Mas eles fazem essa reação também a partir de lógica, de razão. É uma revalorização, por exemplo, o projeto de demitologização de Rudolf Bultmann. Também, olha, é verdade que milagres não acontecem, mas os milagres guardam um querigma, uma pregação, uma mensagem que precisa ser anunciada. Então, esses movimentos tiveram o seu lugar. Isso tudo fez com que nós, de tradição protestante, eu sou de formação presbiteriana, tivéssemos uma espiritualidade hoje que tem como característica a pregação à mente, à razão. Nós desprezamos os cheiros, os incensos, que marcavam a espiritualidade judaica, por exemplo, os sabores. A Eucaristia foi reduzida a um pedacinho de pão, um pouquinho de vinho, quase que impossíveis de discernir sabores e prazeres degustativos. Essa espiritualidade empobrecida, porque a razão não dá conta do viver. Nós temos muitos outros caminhos que foram dados por Deus para expressar e viver a nossa espiritualidade. Um dos presentes que os magos trouxeram foi o incenso, que outra função não tem do que trazer cheiro, perfume à vida. Eu queria convidar você a pedir a Deus que nos dê uma espiritualidade muito maior do que a espiritualidade de que fomos herdeiros, uma espiritualidade desprovida de simbolismos, desprovida de outras dimensões sensitivas da presença de Deus em nosso meio. Vamos orar pedindo ao Senhor que seja assim, ó Deus eterno. Obrigado, Senhor, por tu seres tão grande e a nossa mente só uma pequena parcela da dádiva que tu nos tens dado. A dádiva da vida, e a vida é muito maior do que a razão dos homens caídos. Que o teu nome seja glorificado na experimentação de uma espiritualidade que transcende o pensar e o falar, para a glória e honra do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Paz e bem, meus doces irmãos.